Fala, senhoras e senhores, nosso Brasil Baronil, Valdir Sincero aqui, o canal da Notícias. Vamos para as notícias de hoje, senhores. Reforma trabalhista. Reforma tributária, senhores. Os últimos dias, definitivamente, não foram fáceis para o investidor de fundos imobiliários. Além da desvalorização desses fundos, causada principalmente pelas incertezas vindas de Brasília em relação à condução da política econômica do país, que provocaram um forte aumento dos juros futuros e levou o dólar a 5,70. Os investidores ainda se depararam com um velho fantasma que às vezes os assombra: a taxação dos FIIs e FIAGROS. Senhor, sempre nosso país tem zanela. Olha os títulos: título Tesouro IPCA mais 2045, senhores. Olha lá. Nós estamos com esses desde o 5/7 de 2023, senhores. Aí, ó. Elevação, aí queda, elevação. Queda, aí elevando, aí foi subindo, tá subindo, subindo, ó. Em 13/6 de 2024, senhores. Tá lá em cima, tá vendo? As taxas tá bem altas, acima de 6%, senhores. Prosseguindo aqui, senhores. Recapitulando. Tudo começou na segunda-feira, primeiro, quando foi divulgada uma notícia sobre a possibilidade do grupo de trabalho do governo incluir uma minuta no texto do projeto de lei complementar 68/2024, que regulamenta a reforma tributária, prevendo a taxação da receita de alguns desses fundos. Manchete, senhores, vamos lá. Governo estuda taxar fundos imobiliários e fiagros, dizem fontes. Uma minuta do texto da reforma tributária está sendo discutida pelo grupo de trabalho nessa semana, disseram fontes na condição da anonimato. Órgão Valor Econômico de São Paulo, senhores. Eu digo alguns, pois a possibilidade era apenas os fundos que geram receitas por meio de aluguéis ou operações diretas com bens imóveis, ou seja, FIIs de tijolos e fiagros. Nós temos de papel, né, senhores? Temos híbridos. Então, né, vários FIIs a gente tem. Detentores de terras ativos para aluguel. Apesar de ser apenas um boato até aquele momento, é aquela história de que já conhecemos muito bem: onde há fumaça, há fogo. Verdade, aqui no Brasil é realmente isso mesmo. Além disso, conhecendo bem o Estado brasileiro, inchado e ineficiente, nunca dá para subestimar sua criatividade na criação de novos impostos. Verdade, aqui no Brasil a gente sempre fica maculando, tentando adquirir novos impostos para poder fechar a conta no final do ano. E nada melhor do que aproveitar uma reforma tributária para isso, não é mesmo? Olha um desenho aí, senhores. Reforma tributária, aumento de impostos, senhores. É só, olha lá, não escondi o cavalo de Troia aí, senhores. Olha lá, seguindo aqui, senhores. Mas, dessa vez, a discussão não era a tributação dos rendimentos dos FIIs e FIAGROS distribuídos aos investidores, pessoas físicas, como ocorreu em governos anteriores. O risco agora seria que esses fundos deixassem de ser conhecidos como, antes sem personalidade jurídica, e fossem categorizados como prestadores de serviços. Portanto, sujeitos à cobrança do Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, e da Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS. Os novos dois tributos aí, as duas siglas novas dos nossos impostos tributários, IBS e CBS. Lembrando que, justamente por não terem personalidade jurídica, as receitas auferidas por esses veículos são atualmente isentas de impostos, como PIS e COFINS, quando atendidos os requisitos previstos na lei que instituiu os FIIs, Lei 8.688/93. Apesar de o impacto de uma medida como essa ser incerto, as estimativas iniciais indicam uma redução entre 10% a 20% na rentabilidade dos cotistas. Sem falar
nas incertezas jurídicas e distorções que poderiam ser geradas nos contratos de locação desses veículos. Enfim, não por outro motivo, vimos os IFIX cair quase 1% no dia em que a notícia foi vinculada, o que pode parecer pouco, mas é incomum para esse mercado. Veja aí, senhores. Veja aí o gráfico aí, senhores. Olha o gráfico aí. Novembro de 2023. Foi subiu, foi indo. 2024 também. Subiu e agora deu uma caída agora. Em junho está nesse patamar aqui, ó. Desce, senhores. É especulação, senhores. Vamos lá. Vai que cola. A princípio, entre as motivações que envolve a possibilidade de taxação, estava a ideia de que esses fundos poderiam ser apropriar dos créditos em suas aquisições de imóveis para, posteriormente, compensá-los em um momento futuro. Mas, cá entre nós, melhor do que menos imposto é a ausência dele, não é mesmo? Independentemente da real motivação da proposta, o fato é que, depois da repercussão negativa do boato e da mobilização dos segmentos que seriam afetados pela iniciativa, o governo recuou. Dessa forma, o grupo de trabalho da reforma tributária decidiu manter todos os FIIs e FIAGO como não contribuintes no texto final, ou seja, isentos da tributação do CBS e IBS, desde que atendam aos requisitos estabelecidos na Lei 8.668/93. A única mudança proposta no texto em relação à condição atual é que os FIIs e os FIIs de tijolos terão a opção de se tornarem contribuintes e, consequentemente, contar com a possibilidade de utilização de créditos tributários para o abatimento de impostos. Essa opção, de fato, pode ser útil em alguns casos específicos, como os de fundos de desenvolvimento imobiliário, mas, definitivamente, não é representativa da grande maioria dos fundos negociados no mercado. Resumo da ópera. Após o início do mês, bastante conturbado para os cotistas de FIIs e FIAGROS, encerramos a semana com a discussão sobre a tributação das receitas desses veículos pacificada, o que é uma excelente notícia para os investidores, pois consolida o status qual isenção desses ativos. Pessoalmente, entendo que a decisão foi acertada, pois uma eventual tributação no formato proposto criaria uma série de distorções e disfuncionalidades nesses veículos. Por exemplo, seria um papel da administradora diante da nova responsabilidade fiscal que esses fundos teriam na prática. Não faria sentido para elas assumirem esse novo risco, o que poderia suscitar a necessidade de os fundos criarem áreas tributárias para atender a nova demanda, elevando a complexidade ou o custo de sua operação. Em suma, seria inúmeras as distorções e inseguranças jurídicas que a medida poderia causar. E tudo isso seria consequência nos setores imobiliário e agronegócio, que são extremamente importantes para o nosso país. Conclusão. Isso significa que o FIIs e FIAGRO estão permanentemente livres do fantasma da tributação, como certeza não. Este episódio foi apenas mais um e o fantasma da tributação será à espreita dos investidores enquanto existir o benefício da isenção desses veículos. Até mesmo porque, como o leitor bem sabe, somos um país gastão e sabendo por novas fontes de receitas. Além disso, esses veículos não deixariam de ser interessantes para os investidores em caso de tributação. Afinal, o mercado se adaptaria à nova realidade e o valor dos imóveis permaneceria. De qualquer forma, é importante que o investidor esteja ciente desse risco e o coloque no preço que está disposto a pagar pelas cotas e no tamanho da exposição que deseja ter a esses fundos. Uma estratégia para viver de renda. Devido a esse risco, procuro sempre incentivar os assinantes da Nordfios a procurarem outras fontes de investimento para complementar a renda passiva, como a renda fixa ou ações
ações pagadoras de dividendos, entre opções. O combo NOR de renda permanente foi criado exclusivamente para investidores que desejam acumular um patrimônio suficiente para viver de renda. O combo reúne as assinaturas NOR de FIIs, NOR de fundos imobiliários e NOR dividendos. Libere seu acesso para saber onde investir com foco em viver dos dividendos. Tá bom? Senhores, é aí, senhores. Então veja aí, o governo tá doido. Todo entra anos, sai anos, é tudo a mesma coisa, senhores? Eles querem aumentar os impostos, é taxação, tudo quanto há é taxação, né? É taxação, senhores. Aí quem sofre é os investidores, as pessoas com CPF, pessoas físicas, né, senhores? Mas sempre recomendando, isso não é recomendação nem de compra nem de venda, senhores, tá bom? Analise seu portfólio, a sua carteira, vê se cabem os FIIs e os fiados em sua carteira, tá bom? Fique por aqui. Obrigado e tchau!